No mundo da moda, as passarelas servem como palcos efervescentes onde as criações dos estilistas ganham vida, moldando as tendências que irão influenciar o guarda-roupa global. Por trás dessa exibição deslumbrante, existe uma complexa engrenagem de produção que envolve desde a seleção meticulosa de modelos até a criação de cenários que amplifiquem a narrativa conceitual das coleções. No entanto, por mais glamouroso que pareça, o brilho das passarelas muitas vezes é eclipsado pelas polêmicas que surgem em meio a esse universo, envolvendo questões de representatividade, ética na produção e o papel da mídia na amplificação dessas controvérsias. Enquanto a moda se torna cada vez mais uma plataforma para expressão e debate, a intersecção entre produção, mídia e questões sociais se torna cada vez mais evidente. Através das lentes da mídia, as coleções são escrutinadas, não apenas por sua estética, mas também pelo seu impacto cultural e político, alimentando debates sobre a apropriação cultural, a diversidade de corpos e a sustentabilidade na indústria da moda. Nesse contexto, desvendar as polêmicas que permeiam as passarelas se torna não apenas uma análise da estética, mas também uma investigação profunda das dinâmicas sociais e culturais que moldam esse universo que é tão fascinante e controverso. Vem com a gente para esse bate-papo. Olá, tudo bem, Laí? Tudo bem, Melissa? Tudo bem? Mais um dia. Mais um dia, mais uma gravação. E Consumo Pod. Exatamente, estamos aqui na rádio hoje, na Rádio El, gravando aqui, agradecer todo mundo aqui da rádio que tem, recepcionado a gente e lidado com as nossas demandas e ajudado a gente em tudo. E para esse episódio temos uma super convidada, que é a professora Renata. Tudo bem? Por favor, se apresente. É um prazer estar participando aqui do Cultura e Consumo Pod, com essa transmissão luxuosa da Rádio El. Muito bom a gente fazer esse bate-papo aqui hoje. Então, eu sou a Renata Pitombo, sou jornalista de formação e tenho mestrado, doutorado na área de comunicação e cultura contemporâneas. E venho desde a minha graduação pesquisando moda, É uma paixão, tanto a comunicação quanto a moda, e esse entrelaçamento entre essas duas esferas gigantes, que mobilizam polêmicas, e debates extremamente ricos na sociedade contemporânea. Então, acho que é um pouquinho isso. Sou professora, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também da Universidade Federal da Bahia. A gente também tem um grupo de pesquisa muito bacana, vou aproveitar aqui para fazer, a propaganda. Que é o Corpo e Cultura, Vocês encontram a gente no Instagram, GP Corpo e Cultura, e todo semestre a gente também está debatendo uma temática, que diz respeito a essas grandes dimensões do corpo, da cultura relacionadas à própria moda, ao próprio consumo e à comunicação. Então, acho que é um pouquinho isso. Maravilhoso. Prazer estar aqui. Prazer é o nosso. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente pensou em abordar essas passarelas e as tendências, como isso acontece aí nesse mundo da moda, porque por mais que a gente já tenha conversado sobre moda e dito que a moda não é só aquilo que está lá na passarela, é um conceito mais amplo, as pessoas ainda se remetem bastante quando pensam em moda, pensam nos desfiles de modas, nas modelos, enfim. Então, quando a gente pensa nesses desfiles, a gente vê que vai além da exibição de peças de roupa, na verdade. Então, são espetáculos que são criativos, que vão envolver arte, que vão envolver performance, música. Cada passarela, ela é pensada para proporcionar uma experiência. Eu acho que na penúltima Paris Fashion Week eu vi um desfile que era tipo dentro de um lugar com neve, que simulava, esses ambientes. Então, a gente tem trilhas sonoras que são rebuscadas, enfim.
Isso vai provocando emoções, sentimentos, né, para aquela audiência, para quem está acompanhando aquilo. Inclusive em ambientes de metaverso, né? Eu estou pesquisando metaversos e hoje vários desses desfiles eles estão sendo transmitidos também nesses ambientes, com a possibilidade da pessoa usar um óculos de realidade virtual e se sentir como se de fato estivesse assistindo o desfile pertinho. O que ajuda, de certa forma, fazer com que essa ideia de moda, que já parecia assim, um castelo impenetrável, que só um grupo muito seleto poderia entrar, chegasse mais perto, né, da audiência, de outras pessoas, de pessoas mais comuns, através, enfim, das redes sociais também. E isso tem sido estudado também na academia, né? Então a gente tem visto várias publicações que vão tentar compreender aí consumo de moda, os desfiles, toda a dinâmica do mercado com o poder das redes sociais, do TikTok, do Instagram. A gente trouxe um texto da Gina Dunn, que ele foi publicado, o título dele é Fashion Weeks, Power in Instagram. Ela vai estudar o poder das 4 maiores Fashion Weeks, né, que é Nova York, Londres, Paris e Milão. E ela vai, a partir da análise dela, ela fala como é que essas Big Four, que ela chama, tem sido colocada na parede pela audiência, exigindo e demandando questões de inclusão e N outros aspectos, né? Teve um texto também que a gente viu da Zhang, que é Descentralizando o Poder do Fashion, que ela vai falar sobre a expansão geográfica das semanas de moda, indo agora para outras cidades, para outros continentes, né? Um movimento que era muito encastelado ali naquele eixo europeu. E, bom, né, a gente tá falando de desfiles e de polêmicas, então a gente traz, assim, uma polêmica bem fresca, que aconteceu na Semana da Alta Cultura de Paris, que a Semana da Alta Cultura de Paris aconteceu no final de janeiro, e a Schiaparelli, que é uma marca bem, né, inovadora e irreverente, bem surrealista, eles exibiram tanto nas passarelas quanto com convidados, né, na plateia, gigantes cabeças, réplicas de animais, tudo feito, né, de uma maneira muito sintética, mas muito realista. A Kardashian tava... a Kardashian tava com a Kylie Jenner, na verdade. Uhum. Ela foi com uma peça com um leão, né? Que tinha a ex-mulher do Cristiano Ronaldo, a Irina, na passarela. A Naomi Campbell tava com um lobo na plateia, e a Shalom Harlem leopardo. Então a internet foi a loucura, né? Mas o que é isso? Isso é possível? A gente sai vestido disso na rua? Qual que é o limite entre moda, arte, teatralidade? A função das Fashion Weeks é fazer isso ou é levar a moda, né? E o mundo da moda se dividiu completamente, né? Na questão, isso é elegante? É deselegante? Porque, né... Como que é isso? Mesmo que sejam sintéticos, é certo, é ético, né? Usar a causa animal nesse momento. Envolveu até a PETA, né? Que saiu em defesa da marca, porque como as produções são todas sintéticas, assim, livres de toda a crueldade animal, a PETA entendeu que isso é um chamariz de atenção legal, onde, né, que é possível chamar a atenção para a causa animal e, né, não usar em nenhum momento a crueldade animal. Então essa é uma da polêmica, assim, fresca. Até porque ela encontra uma oposição, por exemplo, no trabalho da Stella McCartney, que vai ser ativista exatamente desse contrário, né? De não usar nada de origem animal, ela é vegana, enfim. As peças dela não vão carregar couro. Só que aí o que a gente percebeu, professora Renata, que a gente queria aí que você nos ajudasse a achar esse caroço nesse angu, é que nos pareceu que as mídias sociais, elas tiveram um papel fundamental no que eu acho ou no que eu não acho. Então, o ponto de vista das pessoas, ele foi muito atravessado, né, e conduzido de onde ela estava recebendo essa informação e pelo tom que foi dado nessa discussão toda. E aí, o que a gente queria saber, de fato,
e entender aí o seu ponto de vista, é como você vê o papel da mídia nessa amplificação dessas controvérsias, né, que vão surgindo aí nessa passarela da moda, se essa mídia, ela desempenha um papel mais construtivo ao trazer, ao chamar atenção para a questão de diversidade, de corpos, né, como a gente começou a ver de uma maneira mais forte, por exemplo, na São Paulo Fashion Week, ou se tem uma tendência assim, muito grande para sensacionalizar as coisas e a gente acaba perdendo o fio da meada, assim. Vamos lá, a gente está muito curiosa para ouvir a sua percepção sobre esse assunto. Vamos lá, então. Veja, eu acho que a mídia, ela pode sim, né, ser um agente, né, construtivo, no sentido que ela vai sim potencializar o debate de questões que passam a ser fundamentais, não só no universo da moda, né, mas no mundo. Então, quando vocês trazem, né, o caso do desfile da Schiaparelli, foi realmente muito emblemático, né, e a gente viu ali um grande divisor de águas, né, opiniões, né, bastante diversas, e a mídia é esse catalisador. Ela é sim um agente de formação de opinião forte. E como vocês mencionaram, a depender de quem enuncia, né, uma determinada opinião, isso vai ganhar maior ou menor legitimidade. Então, certamente, né, muitos seguidores, né, construíram as suas próprias opiniões a partir do que a mídia repercutiu. Porque ela é esse grande catalisador e, ao mesmo tempo, também disseminador, né, de informações, e sem dúvida ela vai funcionar como esse grande holofote, iluminando essas grandes questões, né, fomentando o diálogo, ao ouvir várias fontes. Então a gente viu que várias pessoas tiveram que se pronunciar, inclusive, né, como você mencionou, sobre essa questão dos animais sintéticos na passarela, mas eu acho que, em última instância, a mídia, ela evoca, né? Ela evoca e ela ilumina a pauta de uma maneira potente. Então, é sim um grande agente formador de opinião. E, bom, nesse caso aí específico, eu acho que muitas vezes, né, o designer, o estilista e o produtor que está por trás, assim, eles têm que ter um pouquinho a responsabilidade de deixar claro qual o propósito. Né? Porque efetivamente, num convite que você faz para o seu público ou para o teu desfile, você já pode insinuar qual é o teu propósito, porque, né, que determinada coisa vai aparecer na passarela, vai aparecer, né, nessa grande vitrina. Mas, obviamente, que alguns estilistas vão utilizar a estratégia justamente, né, do mistério. Claro, para causar e para dar todo esse burburinho, né? Isso, e do deixar vir à tona e ver como esse público vai reagir, né? Você acha que aconteceu isso nesse caso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu se fosse para apostar, apostaria também, que foi uma estratégia. Vamos ver o que é que acontece. É claro que eles apostaram nessa relação também da moda com a arte, né? Trabalhando, por exemplo, de uma forma mais artística, justamente essas cabeças desses grandes animais, mas obviamente que você pode fazer inúmeras interpretações e várias leituras são possíveis. Sim. Será que de fato é uma questão ética você promover essa relação íntima, né, do corpo humano com o corpo animal? O que é que ela está tentando dizer com isso? Que nós somos seres híbridos, podemos ser seres híbridos e que incorporamos a força e a potência de cada um desses animais? Enfim, né, são uma série de interpretações possíveis e que numa outra ponta podem gerar justamente essa discussão. Mas, poxa, a gente faz uma luta enorme para não se utilizar, né, desse recurso tão potente, de não ceifar a vida desses animais e não trazer isso para o mundo da moda, e a moda já foi tão criticada por isso.
O que é que a Grife está querendo, o que é que a Maison está querendo nesse momento, quando ela, né, exibe dessa forma estrondosa, né, esses animais na passarela. Enfim, mas sem dúvida a mídia aí cumpriu um papel extremamente importante na formação da opinião desses leitores, desses consumidores, desses apreciadores. Inclusive, a gente tirou essa fonte de uma reportagem da Isto É, chamada Soltando as Feras, que o link está na descrição do episódio, aí lá tem toda a reportagem sobre isso, enfim. E fotos também, quem não viu, é impressionante, na verdade. Sim, impressionante, vale, né? a pena. A gente sempre deixa para os nossos ouvintes na descrição do episódio, nas nossas plataformas de streaming, todas as fontes acadêmicas que são citadas. Então, desses textos que a gente está falando, se estiver ouvindo aí no trânsito, não precisa ficar preocupado que na descrição do episódio você consegue pegar todas as fontes, inclusive essa que a Melissa acabou de citar. E a gente falando de polêmica, né, não dá pra gente não falar das fast fashion, né, porque elas de alguma maneira pegam todas essas tendências que aparecem nos desfiles, reproduzem de uma maneira democratizada, as pessoas têm acesso, mas aí tem sempre questões éticas, né? Volta e meia surge escândalos delas usando mão de obra quase escrava, né? Questões éticas, né? Econômicas, sociais e de mão de obra, ambientais, enfim, né? Todas essas questões. E aí, professora, a gente quer, né, perguntar para você se você já assistiu algum desfile de moda ao vivo. E se sim, o que te impressionou sobre esses eventos? E se você consegue, tipo, explicar pra gente como que dessas tendências, né, que a gente fala, né, a gente acabou de falar que os desfiles não são roupas para você utilizar, né, para ir trabalhar no dia a dia, mas como essas tendências se transformam nas roupas, né, que a gente usa, né, e que as fast fashion acabam produzindo e desenhando, enfim. Bom, claro. Já tive a oportunidade, né, de assistir alguns desfiles, inclusive também já desfilei quando era criança. Minha paixão pela moda vem da infância. Então. A minha mãe tinha loja, né? Então eu frequentava esse ambiente e participava da escolha das peças e numa dessas ocasiões participei inclusive de um desfile, né? Então, assim, participando desses bastidores, o que é muito bacana a gente, né, saber como funciona, como é essa logística, que não é só glamour, que na verdade tem muito trabalho, né? Para às vezes apenas 15 minutos, né, de passarela, 15 minutos de desfile. Então, são boas lembranças. Mas, assim, eu gostaria de destacar que o desfile, ele acaba sendo essa primeira vitrina, né? É a primeira vitrina das coleções de moda, né? Para além das próprias vitrinas das lojas em si, né, que a gente pode fazer essa perambulação pelas ruas, pelos shoppings, etc. Mas a primeira vitrina, efetivamente, é o desfile de moda. Né? Ali, nesse momento que as coleções expõem o que elas vão trazer posteriormente para o interior das suas próprias lojas, né? E ele continua a ter um papel fundamental de difusão das tendências, sem sombra de dúvida. A gente viu, por exemplo, que no momento da pandemia, quando não se podia fazer os desfiles, né, como se faz normalmente, várias empresas, várias grifes, várias maisons encontraram formas alternativas, né, de trazer isso à tona. Mesmo que não fosse uma coleção, mas de trazer um conceito, né? Porque como a gente mencionou aqui, muitas vezes o desfile ele é muito mais essa plataforma, né, de evidenciar um determinado conceito que a própria maison, que o próprio estilista, né, o designer está querendo passar naquele momento, do que efetivamente trazer peças, né, usáveis. Tá? A gente sabe disso. E, sobretudo, a partir, né, da década de 60 e mais radicalmente a partir dos anos 80, os desfiles eles se transformaram em verdadeiros espetáculos, como Laí mencionou, inclusive, aqui no início.
né? São, né, grandes performances, né, em que você introduz música, dança, muitas vezes arte, teatral. Me lembrei agora do desfile recente também, né, das últimas semanas de moda do ICMIAC, né, que a gente começa o desfile ouvindo só música. A gente só tem música durante, né, uns quase 5 minutos do desfile, e música acústica. Isso é muito bacana, você trazer o instrumento também para a passarela, né? E logo depois, movimentos de dança, dançarinos, e aos poucos esses dançarinos vão se misturando, né, com as próprias modelos, os modelos, enfim. Mas a gente vê ali um casting também já diferenciado, em que o próprio dançarino compõe também essa cena e exibe essa roupa, né? Então, e esse conceito que o estilista está querendo passar. Então, a força do desfile é justamente de trazer esse corpo em movimento. Né? Porque é com o corpo em movimento que a gente vai ter essa dimensão do diálogo que se estabelece entre esse corpo e a roupa, a própria textura, a fluidez, né? Vários aspectos ali que são evidenciados somente a partir desse corpo em movimento, né? Então, o desfile e o próprio desfilar, né, como nos últimos anos também tem aparecido como essa ambiência dos vazamentos corporais. E o que é que eu estou querendo dizer com essa ideia de vazamentos corporais? Tem sido, sim, um palco, né, para a visibilidade de uma variedade de estruturas corporais, né, e de esquemas corporais. A gente tem visto essa preocupação na passarela, de ter cada vez mais representatividade, de você sair daquele padrão, né, de um determinado modelo de corpo magro, branco, longilíneo, né, que durante muito tempo foi hegemônico nas passarelas, né, para uma representatividade muito mais plural, né, em que corpos gordos, corpos negros, corpos deficientes, né, comparecem nessa passarela, fazendo justamente esse movimento de identificação cada vez mais próxima, né, com o seu público, mostrando que qualquer corpo pode vestir aquela roupa, tá? E aí, assim, eu não poderia deixar de falar aqui do desfile da Bauman, que eu achei, assim, de uma beleza plástica e usando muita simplicidade, porque a Bauman não utilizou recursos performáticos, artísticos no seu desfile. Ela fez um desfile, digamos assim, canônico até, mas ela surpreendeu quando ela colocou na passarela mulheres maduras, foi lindo com mesmo. seus corpos potentes, com seus cabelos grisalhos, mas com uma autonomia, com uma elegância, né? Mostrando que sim, a moda precisa prestar atenção para essas mulheres de 50 mais, de 60 mais, de 70 mais, né? Porque elas também querem estar na moda, elas também querem seguir tendência, querem se sentir pertencentes a esse universo. Então eu achei um desfile de uma beleza, né, e de uma propriedade tão bacana, que ainda não tinha sido explorado de uma forma tão potente, né, nas passarelas de moda. Mas é interessante, né, porque como você falou, os desfiles estão cada vez maiores, né, cada vez abrangendo mais questões e trazendo arte, simplicidade, minimalismo. E aí eu acho, a gente tá falando de mídia, eu acho interessante os burburinhos das mídias também, né? Tipo, o que vai acontecer, qual que vai ser, porque a expectativa, né? Porque realmente eles mantêm as 7 chaves, né? E ela vai subindo a régua, né? A Bauman, ao fazer isso, as outras também não querem ficar para trás. Então isso vai gerando um movimento dentro do mercado. Porque daí tem que também, eles também têm todas essas questões, aí tem que inovar, né? Porque não vai copiar. Então é bem interessante esse movimento. Super. E assim, a professora Renata estava falando do corpo, né? Tenho acompanhado algumas publicações suas e seus posts também em relação ao próprio encontro que vai ter agora, enfim, outros eventos na área. E a gente, construindo essa pauta, a gente pensou assim, nossa, esse corpo, ele tá dentro de um ecossistema, né? De um meio ambiente. Então, é por isso que quando a gente está falando desse corpo, do que vai vesti-lo, né, da moda,
a gente precisa pensar do impacto disso também dentro desse ambiente, né, do meio ambiente que esse corpo vai transitar. Então, a gente foi atrás de entender quais são as principais críticas, quais foram as polêmicas envolvendo aí toda a cadeia produtiva da moda, né? Então, a moda ela vai ter essa demanda que é intensa por recurso natural, como algodão, água, petróleo, enfim. Até situações como a Melissa já citou aí, de utilização de mão de obra em situação análoga à escravidão, e outros temas que têm, inclusive, relação com a agricultura, enfim, né? De novo, não só a mídia vai trazendo isso pra gente, mas também a gente tem muita produção acadêmica pautada, preocupada aí com temas como sustentabilidade. Lá eu já tive a oportunidade de participar de 2 colóquios de moda, melhor evento acadêmico do Brasil, muito bom, assim, é muito legal. Então, nos colóquios, tem grupos, né, que vão discutir esse tema de sustentabilidade e moda. A gente trouxe 2 textos aí para o nosso ouvinte. Um é o The Environmental Price of Fast Fashion, e a gente tem o outro, que é da Hu e da Lee, que é a Sustainability Initiatives in the Fashion Industry. Então, a gente vai discutir essas iniciativas sustentáveis, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o quanto isso custa, a gente também tem pesquisas para ver quais são as iniciativas que têm sido feitas. E quais as alternativas, o que a gente tem pensado, quais são os princípios de moda sustentável. A gente tem um episódio inteirinho aí sobre moda sustentável, então para os nossos ouvintes ficarem atentos. Mas o que a gente queria trazer, né, aqui inclusive tem questões assim que são polêmicas para além da produção em si, né, da cadeia que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente também não está pensando só nos recursos ambientais, né? A gente está pensando em sustentabilidade num conceito mais amplo, envolvendo questões éticas, culturais, que para a moda isso é muito importante, questões jurídico-políticas, né, de determinado sistema de leis e normas. A gente teve uma campanha da Balenciaga que ela trouxe imagens de criança, que não eram de crianças, mas que davam a impressão de crianças com conotação em contextos sexualizados, né? Então, assim, foi super criticada, mal vista, se eu não me engano, foram retiradas as imagens. Retiraram. Né? Mas, enfim, o que a gente queria ouvir da professora Renata como professora, você acredita que essa transparência e essa visibilidade de tudo isso que a gente falou, né? Porque existem vários nichos aí do mercado, quando a gente vai falar de setores produtivos, que acontecem essas mesmas coisas, mas que acabam ficando embaixo do tapete, né? E na moda sempre esses aspectos que chamam atenção, ou polêmicas, coisas que são em desacordo com as regulações, vem à tona. Então, como você acredita que essa transparência, essa visibilidade dessas polêmicas, dessa indústria da moda, né, pode influenciar positivamente a resolução dessas questões? Então, eu estou pensando em mão de obra escrava. Como é que isso que acontece com a moda pode ser usado, essa visibilidade, claro, não que seja uma situação boa, mas a visibilidade que é dada para resolver essas questões, né? E quais medidas você acredita assim, que são essenciais para a gente garantir que essas discussões sobre ética, sobre sustentabilidade, né, sobre esse nosso planeta, estão avançando assim, de uma maneira realmente sólida, duradoura, enfim? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? É uma coisa complexa, mas assim, a gente queria te ouvir um pouquinho para ajudar esse nosso ouvinte também a pensar um pouco sobre isso. Claro, perfeito. É engraçado que ontem, numa aula, a gente estava, né, discutindo sobre essa questão e a gente estava vendo um conceito, né, do sociólogo Michel Maffezoli, que ele fala de ecosofia.
né? E a gente achou assim uma ideia muito interessante, né, de pensar justamente na sustentabilidade nessa perspectiva um pouco mais ampliada, né? Até porque a gente sabe um pouquinho que a palavra sustentabilidade, a própria noção de sustentabilidade, ela acabou ficando um pouco desgastada, né? Existem inclusive alguns designers, alguns estilistas que rejeitam, né, a rubrica, né, de sustentabilidade. Eles preferem falar de outras coisas, mas que não sustentabilidade, porque a gente sabe que também isso começou a ser apropriado de uma forma, né, talvez um pouco não muito ética por várias empresas, né, do setor, enfim. Então ficou desgastado, né? O termo ficou um pouquinho desgastado. Mas, de qualquer forma, eu acredito, Lair e Melissa, que está ficando cada vez mais difícil a gente escamotear essas situações relativas aos modos de produção e também aos modos de recepção dos produtos de moda, né? Não só porque esse consumidor está cada vez mais consciente e exigente, sim, em relação ao que ele compra, né? As escolhas que ele tem realizado estão cada vez mais criteriosas, tá? E eu vejo como uma tendência que essa indústria da moda, ela tem que acatar, né? No sentido de que se ela não correr atrás, né? Se ela não procurar efetivamente, né, ser sustentável ou pensar nessa ecosofia, ela vai ficar para trás e vai criar um abismo, né, entre a produção e o consumo, porque eu acho que vai chegar assim no momento, espero que sim, que esse consumidor cada vez mais consciente comece a rejeitar determinadas produções que não estejam atentas, né, à vida do planeta, né, e à vida de cada um de nós, porque em última instância isso repercute na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, é claro que a gente sabe que a questão financeira, ela sempre vai estar presente, né? Mas é preciso encontrar mecanismos, me parece, sim, cada vez mais sustentáveis, né? Para preservar a vida humana também, né? E eu acho que essa é uma pauta que não é só da moda, mas ela é uma pauta do mundo, obviamente, mas ela aparece de uma maneira muito potente no universo da moda, né? A gente sabe, por exemplo, hoje que muitas marcas, muitas empresas já estão se associando ao movimento ESG, né? E eu acredito, Lair, que conhecer seu fornecedor, né, a origem da matéria-prima, seja um dos primeiros elementos fundamentais para você ter a segurança do seu mecanismo de produção, tá? Obviamente, né, pensar nessa cadeia de suprimentos e nas condições de trabalho, como a gente falou aqui. É inadmissível que ainda hoje, em pleno século XXI, a gente se depare com condições, né, análogas à escravidão, e a gente sabe que isso ainda acontece. Infelizmente. Né? Ainda acontece, infelizmente, né? Mas é preciso a gente atentar para essas condições de trabalho e pensar na destinação dos resíduos, né? Menos desperdício, como você pode potencializar a utilização de um determinado tecido, de um determinado recurso, de um determinado couro, enfim. E gostaria só aqui de trazer um exemplo, que é uma marca aqui do Nordeste, que é a Catarina Mina. Né, ela começou produzindo bolsas, tá? Catarina Mina, aí para os nossos ouvintes, para quem não conhece, tem a oportunidade de conhecer. E trabalha com uma preocupação muito grande, né, com a artesania, com suas artesãs. A Catarina Mina, ela criou uma rede de artesãs, e ao lado dessa rede de artesãs, né, toda uma preocupação justamente com essas condições de trabalho. E você, ao comprar uma peça da Catarina Mina, você sabe quem a produziu, você chega na história daquela mulher. Então isso é muito bacana, porque você dá uma dignidade a esse de onde, professora? De qual estado? Ela é do Ceará. Ceará. Eu sou cearense. Ceará. Puxando a sardinha agora.
A Catarina vai estar na Mina. descrição do nosso episódio também, a gente vai colocar lá para o nosso ouvinte. Então, além de peças lindíssimas, porque obviamente, né, que a gente quer produzir, que a gente quer consumir coisas belas que nos afetem, que nos provoquem, né, algum tipo de emoção, eu acho que conhecer a história, saber quem produziu as suas peças é uma iniciativa muito bacana. E isso está lá, está na tag da peça da Catarina Mina. Então, são pequenas iniciativas, é claro que associado a isso, ela tem uma série de outras, né, iniciativas para dar suporte a quem produz essas peças, a essas artesãs, mas eu acho que é um exemplo bacana que a gente tem, palpável, economicamente viável, né, porque tem sido, a marca cada vez se coloca, né, de uma forma bacana nesse mercado, enfim. Então, é um exemplo, né, um exemplo do como a gente pode fazer melhor, trazendo condições de trabalho dignas, né, para esse produtor, tá? Muito legal. Muito legal. A gente agora chegou no momento da nossa dica cultural. Todo episódio a gente tem uma dica cultural. E a gente então pede que você, professora Renata, né, dê a sua dica cultural para os nossos ouvintes, por favor. Então, eu fiquei pensando numa dica cultural que tivesse a ver com o nosso bate-papo de hoje, né? Perfeito. Com o que a gente está conversando. Esse mundo das passarelas, dos desfiles, enfim. E aí, obviamente, que eu lembrei do filme do Robert Altman, né? O Prêt-à-Porter. Não é um filme recente, é um filme da década de 90, ele é de 94, tá? É uma comédia dramática, mas é muito interessante porque o filme ele vai retratar justamente uma semana de moda em Paris, né? Em que várias tramas vão se entrelaçando, né? É um longo passeio por vários dramas pessoais, inclusive identitários, né? Dramas de gênero, de sexualidade, enfim, que vão perpassando esse mundo da moda, expõe o trabalho, né, e também as agruras, né, dos jornalistas, né, dos modelos, dos estilistas, dos produtores, dos comentadores, né, dos críticos de moda, dos fotógrafos. Então, com muito humor, com sátira e muita criatividade, eu acho que o Altman consegue expor a moda, suas riquezas e suas fragilidades, obviamente, né, como tudo na vida, de uma maneira muito astuta e muito inteligente nessa película. Então fica a minha dica, eu acho que ela está disponível no Amazon Prime, né, para quem desejar reviver também um pouquinho, né, dos anos 90, porque obviamente que as peças que vão ali comparecer, muitas delas vão trazer esse espírito do tempo, né, essa época, os anos 90, mas é muito bacana, porque é durante uma semana de moda que muita coisa acontece. E o casting é maravilhoso. Né? Perfeito. Adoramos, realmente a dica tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, e a nossa dica cultural é uma dica que vai, digamos, a gente vai dar essa dica e vai ser o que a gente vai falar de agora pra frente nesse episódio. A nossa dica é o documentário Unposted, que é a vida da Chiara Ferragni, que é, né, a maior blogueira, se não uma das primeiras. Eu acho muito interessante porque eu acredito que essa coisa da blogueiragem nasceu com as meninas da moda. Eu lembro delas, assim, muito cedo no Instagram, fazendo Look of the Day, né, que foi quando começaram essa toda a questão de influencer digital, né, que eu não tenho tanta certeza, mas eu me lembro muito das blogueiras, né, das meninas dos blogs vindo pro Instagram. Então a Chiara foi uma das primeiras. Hoje ela é italiana, ela tem 18 milhões de seguidores. Ela foi a primeira blogueira a aparecer na capa da Vogue. E hoje ela, né, é uma, né, talvez uma marca, uma né? marca. Ela foi considerada pela revista Forbes a influencer número 1 do mundo em 2017. E o documentário mostra um pouco desde a vida dela da infância, a vida um pouco pessoal e a vida, né, dos bastidores, seja dos bastidores e da vida pública dela. Então é bem legal, também tá disponível na Prime.
Muito legal. Já que a gente está falando de influenciadora, né? Vamos seguir falando um pouco aí dessas redes sociais, porque eu imagino o quanto mudou, né? Estudando um pouco aí da moda, história da moda, comunicação, o quanto isso mudou aí ao longo dos anos, né? Que era a TV que ditava muito isso, com as revistas. E os desfiles, que eram uma coisa mais distante para as pessoas. A partir do momento que a gente tem as redes sociais, essa dinâmica ela muda também, de certa maneira, né? Então, plataformas como Instagram, Pinterest, TikTok vão trazendo isso cada vez para um público mais jovem, inclusive, né? Que são consumidores aí dessas marcas. Então, isso vai alterando a percepção dessas pessoas nas marcas, nos estilos, nas compras, nos comportamentos, na construção desse padrão estético, né, do que é corpo, dos corpos que existem, das possibilidades que existem, da liberdade, desses padrões de beleza. Enfim, tudo isso vem sendo moldado aí dentro desse ambiente das mídias sociais também. A gente tem um texto aqui que é do Chetoi, e ele vai falar como que os influenciadores digitais contribuem para a intenção da compra desses consumidores, né? A partir desses produtos de moda que eles vestem, acabam influenciando também, tá? Então, isso também vai estar lá na nossa descrição. Mas, a gente, quando vê isso, a gente vê que essa exposição, ela alterou o que é a referência do consumidor, né? Porque agora não é mais só o desfile, nem só o que tá na vitrine. Nem o que tá na novela. É o que o influenciador tá usando. E aí? Exatamente, né? Antigamente a novela, né? As novelas, não só, mais do que os desfiles, eu acho. Então, com as redes sociais, chegam essas, né, influencers. E a gente traga um artigo aqui da Lair, da Andressa e da professora Olga, que eu acredito que foi um artigo da disciplina, né? Publicado na Dobras, e foi publicado na Dobras, foi um artigo que né, proveniente de uma disciplina do doutorado. E elas estudam exatamente isso, se essas influenciadoras, se elas são educadoras. Então, elas usam a teoria do Paulo Freire para compreender como que essas influencers, né? Como que elas passam realmente todo esse conhecimento de moda, e se as pessoas, né, realmente aprendem. Então, elas fizeram uma etnografia e fizeram também entrevistas com pedagogas e com as próprias influencers para entender qual que é o papel delas, se elas são realmente educadoras ou não. E aí, professora, a gente quer perguntar para você, porque é o que a gente veio falando, né? As redes sociais modificaram muito o que a gente chega, né? A gente vê aí de uma série de modificações, né? Até atrizes e atores que eram sempre ligados muito à Globo, saindo da Globo, tendo sua própria voz, não que antes não tinha, canal no YouTube, né? Canal no YouTube, as influencers, né? Então, como que é esse papel, né, desses influencers, né, na disseminação das informações de moda, né, das tendências de moda? Por um lado pode ser, né, positiva, porque, né, vem outros corpos, né, outras maneiras, que não é só, né, como no desfile, não só aquele padrão eurocentrado, enfim, tem bastante gente aí que apareceu, mas também ainda a gente tem bastante influenciador controverso, enfim. Então, como que você acha que funciona isso? Você vê mais riscos, você vê mais oportunidades, né? Como que... Pensando no mercado da influência, né? Do marketing de influência. Eu acho que se tornou inevitável. Não, sim, não tem como, não é irreversível, né? Tá aí, você falou, eu acho que sim, a lembrança que eu tenho também são das primeiras blogueirinhas, né, de moda, fazendo o look do dia, começando a virar elas próprias uma mercadoria, que é o que tem acontecido, né? E certamente o influenciador digital hoje, ele é não só um formador de opinião, mas ele é um líder de opinião,
muito mais, talvez, do que, né, um ator de novela, né, um astro do cinema, enfim, né. Esses são os grandes ícones hoje, né, são essas figuras. Às vezes os meus alunos me falam de algumas pessoas, eu digo, mas quem é? Porque como eu não transito muito pelo TikTok, pelo Pinterest, etc., assim, eu fico um pouco por fora, né, assim, é o risco dessa outra geração. E é muito engraçado, porque daí você vai olhar, a pessoa tem, tipo, 18 milhões de seguidores e você nunca escutou falar. Mas é isso, são referências para essa outra geração que está chegando, para essa geração que está aí, né? Então, sem dúvida, a gente não pode negligenciar o papel de orientação do desejo e do comportamento que essas pessoas têm em relação ao público em geral e ao consumidor, né? Então, acredito que em alguns momentos pode ser de forma positiva, sim, ampliando essa diversidade de referências, porque tem um outro aspecto que é interessante. Antes dessa pessoa se tornar esse grande ícone, muitas vezes é alguém como a gente. Então, a pessoa estabelece um processo de identificação muito íntimo, né? Porque ela diz, nossa, se essa pessoa pode, eu também posso, né? É gente como eu. Exato. Né? Não está na grande mídia, né, a princípio. Então, eu acho que esse mecanismo, ele é muito sedutor, né, porque faz com que você se identifique com algo que lhe é próximo, que você também pode fazer, que você pode fazer da sua casa, você não precisa ir para um estúdio, né, enfim, com seu celular, você está no mundo. Né? Então, o influenciador digital, ele abre essa janela, né? Ele abre essa janela para o mundo, né? E como eu disse, ele mesmo vira uma mercadoria, né? A ser desejada e a ser consumida, né? Essa figura que tem 18 milhões de seguidores, ela é uma grande mercadoria, citando aqui o Bauman, né? Ele diz que todos nós já nos transformamos mercadorias de nós mesmos na contemporaneidade e que a gente o tempo inteiro tem que fazer o marketing de si, né? Bom, o que o influenciador digital faz é potencializar isso, né? Ele acorda postando, né? Ele acorda postando, né? Ele não se imagina fora dessa tela. E aí eu lembro também da ideia da Leda Maria Martins, né? Desse corpo tela, né? Que tem realmente se expandido, né? E se potencializado de uma forma enlouquecedora, né? Agora, eu acho que em alguns momentos, né? Obviamente que esse influenciador, ele vai trazer essa diversidade de corpos, então ele vai ajudar nessas pautas, nessas representatividades, mas ao mesmo tempo, se a gente não sabe editar muito bem, né, algumas questões, aí eu acho que pode ser prejudicial. A gente vê alguns jovens, né, sendo tão influenciados por essa vida midiática, por essa vida do milhões de seguidores, que se ele não atende a essa expectativa, ele se frustra. Né? Então, a minha preocupação de alguém que está na área da comunicação e que vê essas novas tecnologias surgindo, e é sempre isso que eu digo, né, para os meus alunos, quando a gente dialoga e tal, é essa preocupação da gente não se tornar refém da tecnologia. Então, o perigo que eu vejo do influenciador digital é dele próprio se tornar um refém de si mesmo, né? Dessa própria circunstância, né? Em que se cria, né, essa necessidade de marketing de si mesmo a todo instante, a todo momento, em que você não vivencia a sua própria vida no aqui e no agora, porque você está sempre pautado por essa imagem, pelo que você vai expor, né? Eu digo para os meus alunos, eu acho impressionante que a pessoa vá para a praia, né, de salto, de plataformas, de maquiagem, né, de escova no cabelo. Ela não vai entrar no mar. Não. Então ela está ali para vivenciar aquele espaço, aquela ambiência e aquilo que aquele espaço pode lhe oferecer, mas ela está para ser vista, para ser visto, para se exibir,
né, para se fotografar naquele instante, Sim. mas todo produzido. Então você acaba não tendo experiências efetivas, porque você está sempre preocupado em postar uma imagem de si. Né? E aí, como a gente está falando de desfiles e de passarelas, eu gostaria também de chamar a atenção para o desfile da The Hall, né, da marca das gêmeas Olsen, que elas proibiram o uso do celular, né, durante o desfile. Então, isso também criou uma polêmica, né, muito grande, e certamente criou um ar de mistério, né, em torno da coleção. Porque o que elas alegaram, em última instância, que elas queriam que as pessoas vivenciassem o desfile, aquele momento, né, aqueles minutos, em presença daqueles corpos. E não que as pessoas estivessem, né, o tempo inteiro com o seu celular, né, no meio, né? reproduzindo o desfile ou fotografando o desfile. Né? Então, esse momento da contemplação, esse momento da fruição plena, ele muitas vezes acaba se perdendo por essa mediação que a própria tecnologia tem nos imposto, né, no nosso cotidiano. Então, é só esse alerta que eu traria para os nossos ouvintes, sobretudo para os mais jovens, que a gente, né, utilize com criatividade, com astúcia, tudo que a tecnologia pode nos oferecer, mas que a gente não se torne refém dela. Sim. Eu só queria comentar, assim, duas coisas, né, que você falou do processo de que a gente se identifica com os influencers, né, e antigamente eram os atores, e eu lembrei de um caso, assim, emblemático de uma amiga minha. Era uma novela, era aquele Alexandre Nero, ele fazia um papel todo sedutor e ela encontrou ele no aeroporto. E ela ficou indignada, né? Porque acho que ela tava esperando o personagem, né? Ela não é o personagem, quem tá lá é o ator, né? Ela falou, não, mas ele não é igual, né? Ela, assim, e o influencer já não acontece isso. Você encontra o influencer, ele é a pessoa que ele tá ali na rede social, né? De uma maneira ou de outra, não tem tanta essa diferença. E uma outra coisa que quando eu fiz faculdade, eu trabalhei numa loja de bijuterias. E na época passava aquela novela Celebridade. E aí tinha, né, eu lembro que uma vez chegou mercadoria, né, e era uma choker, assim, uma daquelas correntinhas grudadas no pescoço, era assim, choker da Laura, que era a personagem da Cláudia Abreu, que era a rival da Malu Mader, na época, na novela, né? E hoje, quem dita a moda, né, são as influencers, ou mesmo as atrizes, mas não pelos papéis que elas fazem, pelo que elas postam nas redes sociais. Então, deu essa, né? Me lembro essas duas coisas, a falar da professora Renata. Não, é muito legal a gente pensar em tudo isso que a professora Renata trouxe, assim, eu acho que como grande parte das coisas da vida vão ter esses aspectos positivos, aspectos negativos, e que a gente precisa estar atento, né? Em sala de aula eu tenho percebido um movimento e eu tenho conversado com os alunos, de muitos terem medo de fazer perguntas e tirar dúvidas em sala de aula, porque eles têm medo de serem cancelados, né? Então eles trazem esses fenômenos de cancelamento das redes sociais para o nosso mundo físico, né? Para dentro da sala de aula também. Então olha como isso acontece. Isso tem, eu tenho durante a minha coleta de dados, né? Na tese pesquiso crianças, os professores da educação infantil também relatando isso. Então não é só na universidade. Então eu acho que esse é um ponto para a gente pensar assim. Polêmicas na moda, nesse mercado. Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Só que a nossa proposta hoje, assim, não foi esgotar o tema, né, professora Renata? Até porque a gente pode marcar outros encontros aí no futuro. Mas a ideia é fazer esse nosso ouvinte entender um pouco de o que são essas polêmicas, por que elas acontecem e, inclusive, a importância delas. Porque a partir do momento que elas vêm à tona, é um momento que a gente consegue pensar criticamente sobre isso. E a gente tem debater, como a gente está fazendo aqui, né, Laí? E propor soluções, né? Ver o que é aceitável, o que não é mais aceitável que aconteça.
Então, chamar... experiências exitosas, né? Sim, que podem servir de modelo. Sim, chamar atenção para as marcas de quem que elas podem justamente usar como referência, né? Você trouxe para a gente aí a referência de uma marca que é brasileira, a Catarina Mina. Então, assim, que tá perto da gente, que pode ser referência. Às vezes, não precisa viajar até o desfile de moda da semana em Paris, né? Vai estar aqui pertinho da gente. Então, em última análise, essa responsabilidade, ela também recai para a gente enquanto pesquisador, enquanto professor, formador de opinião, enquanto comunicador, mas enquanto consumidores também, né? Enquanto sociedade. Então, assim, nesse sentido, todos os nossos ouvintes, eles também têm esse papel de estar entendendo de onde vem as coisas que ele consome, né? E a gente começar a pensar no papel que cada um de nós também desempenha nesse processo. Com isso, a gente vai chegando no final aqui do nosso episódio, que foi muito agradável, que a gente queria agradecer demais a professora Renata, que tem uma agenda super cheia, por parar um tempo e vir aqui conversar com a gente. Espero em breve ter a oportunidade de fazer isso pessoalmente, professora, nos eventos aí da vida. A gente se encontra aí pela frente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professora. Obrigada de verdade pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo, dialogando, né, fazendo essas trocas. Foi realmente uma delícia esse bate-papo. Espero que todos tenham gostado. Obrigada. E vamos a outras oportunidades. Obrigada. Sim. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.